Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Lindíssima essa história, a boneca humana, é excepcional. E nós vamos para a parte final dessa história, dividida em duas partes. Então, portanto, se você está começando por aqui, tá errado. Tem uma parte 1 que você precisa ouvir primeiro. E aí você pode ouvir essa parte que ela completa a história de uma maneira espetacular. Ajuda o nosso canal. Manda aqui pra gente um valeu demais. É clicar no ícone criado pelo YouTube. Um coração e dentro dele um cifrão. Simboliza a ajuda feita por amor e com amor. Vamos começar então o capítulo final dessa história linda. A boneca humana. Sim, você já entendeu. Eu não havia me transformado na modelo dos trajes de banho, conforme me dizia Pablo Moreno. Mas eu estava num bar lindo e luxuoso de Marbella, um dos lugares mais badalados da Andaluzia, onde havia me transformado numa espécie de garçonete de luxo. Ganhando muito dinheiro, é verdade, mas o dinheiro era comissão de 30% que eu levava de bebidas muito caras. A minha arte era convencer clientes endinheirados a consumir tais bebidas. Quando eu vendia uma garrafa, por exemplo, do Rum Brugal, a minha comissão incidia sobre R$17 mil, 30%. E quando eu conseguia vender uma garrafa do whisky Macallan 64 anos, praticamente eu ganhava dinheiro de um mês inteiro. Então eu estava ganhando bem, muito bem, mas o anexo ao bar finalmente ficou pronto. O anexo me surpreendeu, eu não sabia, mas eram suítes tipo presidenciais. E Moreno, que era meu marido, ele vem com aquela conversa comigo. Munheca, você não está obrigada a nada e nem é com qualquer um. Mas quando houver um político de peso, um rogador famoso, artista de Hollywood, se você achar que cabe, pode ir ao anexo e se deitar com ele. Mas não será barato, munheca. Por valores altíssimos, e esse dinheiro será todo seu. Dinheiro que estou juntando numa conta para ti. Entende, munheca? Claro que eu estava entendendo. Eu havia entendido tudo. Estava entendendo que era o meu próprio marido me autorizando a prostituir-me e até mais do que autorizando. Incentivando-me. Mas daria até para usar o termo obrigando-me a prostituir. Sim, eu me assustei com a proposta. Mas vocês acreditam que, ainda assim, a ficha não me havia caído por inteiro? Ainda parecia que era Moreno achando um jeito de eu ganhar um pouco mais e, assim, ter condições plenas de vencer na vida.
apesar de ter recebido dele a informação, eu ainda me mantive naquela minha função, sabe? Vestindo os mais lindos e sensuais vestidos e me sentando à mesa de cavalheiros e os incentivando a pedir das bebidas mais caras. Só que, coisa de uns 10 dias depois, Moreno, observando que talvez eu ficasse nessa para sempre, apenas nas mesas com os clientes e procurando vender as minhas bebidas, ele interferiu. Naquele dia, ele chegou ao bar e disse-me: um milionário indiano, ele é dono de uma indústria de tecidos, de tecelagem, de seda. Ele tem, parece que, bastante dinheiro. E você vai se sentar à mesa dele. Vai. E eu me sentei à mesa do indiano, que parecia, num primeiro momento, encantado comigo. Nossa comunicação era mais difícil. Eu não dominava a língua indiana e ele também falava um inglês muito rápido. Então estava muito difícil para eu entender o que ele falava. Então, num primeiro momento, quando eu vi o Moreno se aproximando da mesa, eu achei que ele tivesse voltado para me socorrer, para me ajudar na comunicação com o indiano. Mas não, o Moreno havia voltado e ele me disse, com aquele seu sorriso que parecia ser permanente em seus lábios: Munhca, este é o Sr. Ravi, aquele que eu te falei, o indiano, da tecelagem na Índia de sedas. E ele gostaria de conhecer o anexo do bar em sua companhia. Já estabeleci os valores, que são ótimos. Por favor, Munhca, queira acompanhá-lo. Me entende, Munhca? Pronto, ficou claro que ele havia me forçado a prostituir-me. Mantive ainda a postura sorridente e conduzi o Sr. Ravi até a melhor suíte do nosso anexo. E ali eu permiti que tudo acontecesse entre mim e ele. Tudo que ele tinha desejo de fazer, acabou fazendo. Ao final, ele parecia bastante feliz. Ele havia gostado bastante de mim. Eu não podia dizer exatamente a mesma coisa, porque eu ainda estava perdida diante da atitude do Moreno. Mas ele, o Ravi, o indiano, procurou ser gentil comigo, educado, cavalheiro. Se despediu e disse que os acertos todos ele já havia feito com a gerência da casa, subentende-se com o Moreno. Eu, depois de tudo, sabe, eu não me sentia legal. Eu me sentia péssima. Eu chorava muito. Eu queria um socorro. Mas Moreno se limitou a dizer que seria assim, só aquela vez por ter sido a primeira vez. Mas eu iria me animar, eu iria me acostumar, principalmente quando eu soubesse dos resultados financeiros de tudo. Eu sei que nesse momento quem acompanha minha história com interesse dirá: chega, boneca. Não está na hora de você dizer chega, basta, vai embora, some. Esse cara não tem o menor amor por você, ele quer apenas te usar, caramba. Você ainda não percebeu isso? Ele está até fazendo com que você se prostitua e ganhando dinheiro nas suas costas e às suas custas. Eu concordo que, de fato, ter ido embora, quem sabe fosse o mais correto. Mas destino é destino. E eu não agi assim. Eu não sei como e nem porquê eu ainda acreditava que Pablo Moreno gostasse de mim. Olha, passava pela minha cabeça que talvez ele até
me amasse, e digo com sinceridade, foi por querer agradá-lo que eu fiquei no bar de Marbella. E, sem dúvida, das mulheres todas do lugar, eu fui me tornando a mais solicitada ali e ganhando muito dinheiro com as vendas das bebidas mais caras e agora levando muitos dos nobres senhores à suíte presidencial do anexo. Por uma questão de ética, eu não vou citar nomes nessa carta, mas ali e pela minha cama estiveram pessoas bastante conhecidas do público. Em resumo, eu me prostituía, autorizada e, mais do que isso, incentivada pelo meu marido. Se havia interesse econômico em mim, lógico que havia, mas estava longe de ser o principal motivo. Eu fazia tudo isso muito mais para agradar ao Moreno, o homem que eu ainda amava. Tanto é verdade que de todo o dinheiro que eu ganhava, ele guardava tudo numa conta para mim. E outra coisa que me incentivava muito, e ele me agradecia demais, o seu conceito como gerente do bar estava lá em cima nas alturas, sabe? O bar representava um grande faturamento no conglomerado empresarial do seu dono, o que só fazia aumentar a moral do Moreno com o patrão. Mas esse patrão eu não conhecia, sabia apenas que ele era um grego que se chamava Eros, o mesmo nome que ele emprestara ao bar. Moreno me dizia com entusiasmo: "Munheca, estou tão feliz. Eros, o patrão, vive me elogiar, a me agradecer. Sei que grande parte desse sucesso devo a você, Munheca. Serei muito rico." Verdade, eu ficava feliz em ver a alegria do Moreno, o contentamento dele. Durante todo o tempo, ele continuava convincente e sedutor. E eu, mesmo vivendo uma vida distante da educação que eu tinha recebido, vivendo uma vida completamente fora dos padrões aprendidos por mim, ainda assim, eu me sentia feliz, porque eu via que o Moreno estava feliz. E eu amava agradar o Moreno. Para que você me entenda, sabe quando você é transformada numa escrava, mas sente felicidade em servir ao seu senhor? Era exatamente assim que eu me sentia. Mas sabe, sempre chega o dia da gente acordar. Por mais dura que seja a realidade, nós temos que despertar para ela. Não dá para viver de ilusão a vida toda. Ninguém fica na ilusão o tempo todo. Se pelo menos ficasse, a gente seria feliz, né? Mas tem uma hora que a própria realidade nos desperta. Foi o que aconteceu comigo. E a maneira como eu fui despertada doeu, sabe? Doeu muito. Aquela prostituta Labib. Nossa, Labib. Que morena era aquela. Labib, uma libanesa de 1,73 m, de cabelos negros feito azeviche, uns seios fartos, mas não em excesso, uma cintura muito fina, quadris avantajados, e quando ela começava a realizar a dança do ventre, meu Deus do céu, nenhum homem resistia. E para quem não sabe, o Líbano possui as mulheres mais lindas do Oriente Médio, do mundo árabe inclusive inteiro. A Labib, ela chegou ao Eros com tudo, sabe? Chegou toda bronzeada pelo sol do seu país. Aquela libanesa causava verdadeiro furor, fascínio sobre os homens. De repente eu perdi aquele meu posto de preferida do Eros. A Labib, a libanesa, ganhou destaque rapidamente e chamava para si agora os melhores clientes. Foi aí que eu tive uma surpresa, a maior de toda a minha vida. Moreno
Ele chega em mim um dia e me falou que ele tinha dispensado Labib. Como assim? Mandei Labib embora. Eu mesmo discordei. Mandou a Labib embora, mas como e por quê? Ela era a mulher mais linda aqui do Eros. Liderava o movimento da casa, inclusive em faturamento. Muito forte, aquela dança do ventre dela. Lindíssima mulher. Você mandou ela embora? Por quê? E você acha, munheca? Você acha que eu ia deixar a minha munheca em segundo plano? Não é justo. Eres el primeiro e seguirás sendo el primeiro. Eu não sei, sabe? Mas talvez dessa vez tenha sido a primeira vez que Moreno não foi tão convincente. Mas como eu sou ética, desta vez eu não concordei com ele. Labib era muito capaz, muito capacitada e preparada para aquilo que veio fazer. Entendi que tê-la dispensado foi um erro estratégico para o bar. O movimento, depois da vinda dela para o bar, tinha melhorado ainda mais. Eu reconhecia que aquela dança do ventre, que só ela sabia fazer, dominava os homens todos que frequentavam Eros e outros que vinham especialmente para vê-la dançando a dança do ventre. Aquilo já tinha se transformado numa grande atração. Não entendi o Moreno mandá-la embora. Uma outra coisa passa a acontecer depois desse fato. Pablo Moreno já não se dedicava mais ao bar em Marbella. Ele passa a se ausentar mais, a viajar mais. Ele dizia que estava cuidando dos interesses do patrão grego, que estava estudando novas possibilidades e outras praças para novos empreendimentos, novos bares, etc. Eu ainda acreditei. Mas agora, devido à ausência dele, eu tinha mais necessidade de dinheiro. Porque antes, ele não me deixava faltar absolutamente nada. Ele comprava de tudo para mim, desde roupa de cima até as roupas íntimas, incluindo perfumes e, enfim, produtos meus de higiene. Tudo era ele que comprava e pagava. Foi quando eu quis ter um pouco mais de controle sobre o meu dinheiro, o dinheiro que inclusive ele cuidava e depositava para mim. Mas ele se negava em me prestar contas, se limitando a dizer que eu teria uma surpresa. Lógico, ele queria dizer com isso que ele estava juntando para mim um bom dinheiro e que breve ele me surpreenderia com os resultados, com os valores, me dando um pouco apenas que suprisse minhas necessidades básicas. Até que Moreno ficou um mês sem aparecer no Eros. E eu me sentia completamente sozinha e abandonada. Afinal, gente, ele era meu marido. Tínhamos nos casado em Madrid. Ele não podia simplesmente sumir assim. Um mês sem aparecer no Eros. Eu queria saber o que se passava. Foi quando um outro rapaz que trabalhava no bar me chamou num particular e me falou: Munheca, não comente com ninguém o que eu vou lhe falar. Mas você precisa saber. O que foi, Germano? O Moreno está vivendo com aquela libanesa, a Labib. Está vivendo com ela, morando com ela. Tenho notícias até de que se casaram na Bélgica. E ele tem uma bela casa por lá. Sei que eu não devia estar lhe falando sobre isso, mas eu não acho justo o que esse cara faz com você, sabe, Munheca? Ele tirou a Labib dessa vida
assim, aqui do bar, né? Tirou dessa vida e escolheu a Labib como esposa. E eu fiquei sabendo que, inclusive, Labib está esperando um filho dele. E pelo jeito ele só quer mesmo te explorar, munheca. Desculpa, não acho justo. Por isso eu tô te avisando. Meu Deus, eu não podia acreditar no que eu estava acabando de escutar do Germano. Tanto que eu senti o mundo inteiro cair em cima da minha cabeça. Eu me sentia a mais idiota das mulheres do mundo. Foi aí que eu comecei a entender o meu apelido, boneca. A boneca humana. Era o que eu era, uma boneca humana, a manipulável. E eu me sentia uma verdadeira marionete ou joguete na mão do Moreno. Ele sabia me usar. Ele tinha feito de mim, até ali, o que bem entendia. Eu queria mais informações daquele meu amigo Germano. E Germano, que vinha me abrir os olhos, só esperava que não fosse tarde demais para isso. Ele então me passou, escondido, o endereço de Moreno na Bélgica. Ele morava num dos melhores lugares para se viver por lá, a cidade de Charleroi. Charleroi é uma das melhores opções para se viver na Bélgica. Fica a uns 70 quilômetros de Bruxelas, a capital. A cidade de Charleroi fica na província de Hainaut, na região de Valônia. Eu tinha agora todas as informações. Eu tentei primeiro pelo telefone, mas foi impossível falar. Não havia ainda internet. Então a solução foi me dirigir até lá. Fui de avião. Mas eu fui parar em frente à casa de Moreno. Fui até a cidade de Charleroi. Era uma casa linda, num bairro muito chique de lá. De cara, quando eu chego em frente à casa, eu vejo a Labib no jardim da casa com uma barriga imensa. Ela me viu também. Ficou assustada com a minha presença, mas veio me atender. Uma vez que nós duas sempre tivemos uma ótima amizade desde os tempos do bar. Quando ela se aproximou e eu a parabenizei pela barriga imensa, ela me disse que estava grávida de 7 meses. Não, eu não fiz escândalo com ela e eu nem podia. Eu não entendia que ela tivesse grande culpa naquilo. Eu quase que a compreendia, fui educada com ela. Ela me convidou para eu entrar. Eu ainda recusei, mas ela insistiu que eu entrasse. Entrei e vi que a casa estava linda em mobílias. Coisa de meia hora depois, chegou o Moreno. Ele, quando me viu, ele não sabia onde pôr a cara quando ele me viu ali na sua sala, diante da sua mulher grávida, sendo que ele era casado comigo na Espanha. Tudo bem que o casamento foi um casamento arranjado às pressas, foi feito com o objetivo no momento de esquentar meus documentos, mas era um casamento. Afinal, ele era ou não era o meu marido? Essa resposta ele deveria me dar agora e diante da sua nova mulher, Labib, grávida de 7 meses. E ele não teve saída. Assumiu que, de fato, eu não mentia, mas que fizera isso apenas para me ajudar. Do contrário, eu não poderia ter ficado na Europa, e que tudo que ele fizera havia sido com o objetivo de me ajudar. Disse que ele até tentou, sabe, gostar de mim de verdade. Essa hora doeu muito. Essa hora me senti humilhada. Ele disse, diante da Labib, que não zombava
mas ela parecia sentir as dores. Sequer, na verdade, eu tinha certeza se ela estava entendendo. Ele disse que havia tentado gostar de mim de verdade, mas que ninguém manda no coração. Foi quando ele conheceu a Labib e se apaixonou. Se apaixonou mais do que isso, a amou tanto que não suportou mais vê-la servindo a tantos homens no bar. Foi por isso que ele a retirou do Eros e resolveu assumi-la como a mulher da sua vida. Quer dizer que com ela foi diferente, né? Com ela foi bem diferente. Ele fez questão de retirar daquela vida para assumi-la. Tá vendo? Agora me pedia desculpas diante dela. Foi quando eu toquei no assunto do meu dinheiro. O dinheiro que estava com ele. E ele simplesmente negou que tivesse qualquer tostão ainda com ele, que apenas o que eu tinha era o que eu ganhava na casa e recebia semanalmente por isso. De fato, isso vinha acontecendo sim, mas só nos últimos tempos, nos últimos meses. O dinheiro, antes ele guardava para mim. Tudo entrava primeiro através dele. Ele simplesmente dizia que esse dinheiro não existia mais. Mas sabe, olhando para a beleza e a mobília daquela casa, eu comecei a entender o destino que ele havia dado ao meu dinheiro. O dinheiro que eu ganhei com tanto sacrifício. Com certeza, foi com aquele dinheiro que ele juntou, obviamente. Não daria, mas ele juntou para comprar aquela casa, aquela mobília. Eu estava arrasada. Eu estava completamente arrasada. E o pior que isso tudo foi na frente da Labib. Volto a dizer, sinceramente eu não sei o quanto da conversa ela conseguiu compreender, uma vez que ela tinha grande dificuldade de entender o portunhol, que era o que falávamos. Mas quando eu resolvi sair daquela casa, ela me acompanhou até o portão. E lá ela conseguiu me comunicar. E eu entendi quando ela falou que ela sabia o que eu estava vivendo. E ela me pediu desculpas. Mas ela jamais soube antes que a história era essa. Pediu até para me dar um abraço. E quem era eu para negar? Afinal de contas, que culpa tinha aquela mulher, tão vítima quanto eu? Nós nos abraçamos. Voltei a Marbella. Queria apenas pegar o pouco das coisas que eu tinha conseguido e me despedir dos amigos que eu havia feito, incluindo o Germano. Mas quando o Germano me disse que o indiano Ravi, vocês lembram do Ravi? O homem da fábrica de tecidos, de seda. Na verdade, mais para frente vocês vão entender. É tafetá, tecido mais famoso da Índia. Vocês lembram do Ravi? Então, ele tinha comunicado à casa, ele tinha comunicado a Eros que ele estava a caminho. E ele só iria a Eros se Munheca, sou eu, né? Que apelido. Ele só iria a Eros se Munheca lhe pudesse atender. O Germano achava que valia a pena eu esperar. Ele era um dos melhores clientes da casa e com certeza eu poderia conseguir um bom dinheiro antes de eu partir. Germano me convenceu. Quem havia ficado aquele tempo todo na Eros poderia ficar um pouco mais. Ainda mais com essa possibilidade de ganhar um bom dinheiro. Fui devidamente preparada para o encontro com o Ravi. No centro de minha testa, entre as sobrancelhas, foi colocada uma circunferência vermelha. Para eles,
Isso é de grande significado. Exatamente esse lugar aqui entre as sobrancelhas é tido e havido como o lugar psíquico mais importante do corpo humano. E sua importância é ressaltada na Índia através de uma marca colorida colocada exatamente ali. Esse ponto central é o ponto central, onde o sexto sentido, ou o sexto chakra, Ajna, está localizado. Ele é também chamado de terceiro olho, ou o olho da sabedoria. Era assim que o Ravi queria me ver. E foi assim que eu o recebi. Olha, dessa vez o meu desempenho com ele foi muito melhor que da primeira vez. E eu não imaginava que ao final eu seria presenteada com uma gargantilha. O Ravi me levou. É uma espécie de gargantilha. A coisa mais linda e valiosa, sabe? Misturada. Ela é assim, ouro branco e prata. É o ouro amarelo, né? Tem ouro branco e prata. E também brilhantes. Esse tipo de gargantilha na Índia, na verdade, o ouro e a prata na Índia não são apenas metais preciosos, mas são também sagrados. Onde vinha nessa gargantilha uma palavra inscrita que era Stridan. Stridan significa riqueza de uma mulher. Olha que significado bonito. Vinha a palavra Stridan, que significa riqueza de uma mulher. A gargantilha em si, ela recebe o nome de Mangalsutra. Mangalsutra. Mangal significa sagrado, enquanto Sutra significa fio. É uma gargantilha que é usada pelas mulheres exatamente para proteger também o seu parceiro. A mulher ganha o presente, mas o significado é de proteção do seu parceiro. Bom, em resumo, eu amei a Mangalsutra, ou Mangalsutra, que eu ganhei. Amei o presente. Até pensei em fazer dinheiro com ele. Mas o Ravi havia me pedido que eu mantivesse a joia. Foi um pedido dele. Ele me pediu que eu mantivesse a joia. Consegui fazer a leitura da profundidade do seu pedido. E vocês vão me entender o porquê. Nos despedimos e disse a ele que eu estava de volta para o meu país. Eu estava voltando ao Brasil e ele queria saber por quê. E com a ajuda de um tradutor, eu falei que eu tinha sido vítima. Eu acabei enganada, ludibriada, mas que aquela não era uma vida que eu quisesse para mim para sempre. Não. Eu discordava totalmente daquele tipo de vida que eu estava levando. Então eu estava abandonando tudo e voltando ao meu país, voltando ao Brasil. Foi quando então ele pediu um endereço. Se você vai para o Brasil, para onde? Eu escrevi tudo num pedaço de papel. Endereço da minha casa. E passei para o Ravi. Já era o ano de 1994, quando eu voltei à minha terra. Minha família me acolheu com grande alegria e carinho. Eu tinha saído em 91, voltava 3 anos depois, com 22 anos em 94. A família me acolheu com grande alegria e carinho. Encontrar a família é sempre muito bom. Foi a hora de contar tudo que havia se passado comigo e choramos juntos. Estávamos redondamente enganados com o Moreno. Decepção absoluta e total. Mas a minha família me acolheu, me deu todo o apoio, todo o carinho, e eu fui aos poucos retomando tudo. Quase nada eu trouxe de valor, apenas os últimos valores ganhos e aquela joia indiana que eu havia ganho do Ravi.
Ela era toda trabalhada em ouro, prata e pedras de intenso brilho que eram brilhantes valiosíssimos. Eu fui num grande centro fazer a avaliação da joia e, por incrível que pareça, era dinheiro bastante para eu comprar o carro Tempra. Lembram do Tempra que eu queria tanto e nunca tive? Pois é, dava para eu comprar um Tempra em 94. Sabe quanto custava? Eu me lembro bem desse valor e faço questão de colocar aqui na carta. Custava 154 mil cruzeiros. A joia tinha sido avaliada em 170 mil cruzeiros. Dava para eu comprar o Fiat, o Tempra, em 1994 por 154 mil cruzeiros. Assim, trazendo para os dinheiros de hoje, o que daria mais ou menos? Uns 40 mil reais, por aí mais ou menos. Eu balancei, quase vendi a joia. Eu tinha loucura para eu ter o carro, mas levei a sério o pedido que o Ravi me havia feito. Ele pediu que eu usasse a joia, mas que não a vendesse. Lembram que eu falei a vocês que eu tinha feito a leitura profunda desse pedido? Sei lá, alguma coisa me avisava e avisava o meu coração. Eu não sabia ainda o que era e nem entendi o porquê, mas eu consegui resistir à tentação. Quase que eu vendi a joia, mas não vendi. Continuei com ela. Até que cerca de 1 ano e meio depois, foi engraçado, porque chegou em frente à minha casa uma caravana de vans, umas 4 vans, sem exagero nenhum. Parecia uma excursão chegando em frente à minha casa, umas 4 vans juntas. Quando desceu o pessoal da primeira van, eu vi logo que se tratava de gente estrangeira. Olhei melhor e observei, eram indianos. Eles vieram em apenas 2 homens da primeira van, desceram 2 homens e vieram até minha casa e conversaram comigo. E me disseram que Ravi estava numa daquelas vans. Tá brincando? O Ravi, que eu conheci em Marbella? Sim, o Ravi. Ele tá aí, veio ao Brasil especialmente para se encontrar com você, para te ver. Não acreditei. Pedi então que ele viesse. E eles foram avisar, e na minha simples casa eu recebi o Ravi. Ele estava em uma das vans. Aquele pessoal todo estava com ele. Era gente da família, seguranças, pessoal que trabalhava com ele. A minha família se encantou com ele. E eu muito mais. Ainda bem que eu havia guardado a joia, o Mangal Sutra. Ainda bem que eu tinha guardado. Por pouco não a troquei no meu tão sonhado Tempra. E foi assim que eu fui pedida em casamento. Eu não acreditava. Ninguém acreditava. Olha, eu só sei dizer que o que aconteceu comigo foi mesmo um milagre. Porque um indiano, raramente ele se casa com uma estrangeira. E ainda mais tendo a vida que eu tive. E ele sabia. Sabia de detalhes da vida que eu levei em Marbella. A Ravi passou por cima disso tudo. Até mesmo de uma tradição indiana que é o casamento por castas. Até essa tradição, ele deixou de lado. Por essas coisas de Deus, ele escolheu a mim, porque viu em mim algum merecimento. Eu digo Deus. Deus viu em mim algum merecimento. Hoje,
eu te escuto e vivo em Agra. Agra, já ouviu falar? Agra é uma das cidades mais visitadas da Índia. É nessa localidade que está o famoso Taj Mahal, considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? É aqui em Agra. Além disso, o local conta com vários monumentos históricos, como, por exemplo, o Forte Agra, um palácio lindo que chama atenção pelo seu tamanho. Ravi, ele é um homem muito bem-sucedido no comércio de sedas pelo mundo, e eu tenho hoje uma vida bastante tranquila. Na verdade, o tecido fabricado por ele é o famoso tafetá indiano. Aqui uma explicação. O tafetá indiano, ele é conhecido por tafetá palha de seda. Ele recebe esse nome porque, de fato, ele é um tecido que caracteriza muito o estilo de roupa usado aqui na Índia e em países do Oriente Médio. A Índia tem a considerada tecelagem mais rica e famosa do mundo. É disso que vive o meu marido. E nós todos, obviamente, vivemos disso. Com a ajuda do meu marido, eu pude ajudar a toda a minha família no Brasil. Quer dizer, toda a maldade que pensaram, que arquitetaram contra mim, tudo bem que me fez sofrer, tudo bem que me fez passar por momentos delicados, difíceis, mas toda essa maldade acabou resultando no meu próprio bem. Mas eu chego ao final da minha história com explicações muito importantes que precisam ser dadas. Pablo Moreno faleceu em 2004. Soube através do contato que Labib, a libanesa, manteve comigo. E até hoje, eu e Labib somos amigas. Vocês acreditam? Eu nunca consegui desgostar dela. Sim, ficou provado que ela foi tão vítima quanto eu. Labib, uma pessoa excelente e quem eu guardo no coração até hoje. Só que a grande surpresa vem agora. Vocês lembram da Amy? Isso, a Sansei, que foi a Miss da minha cidade, que ficou com o primeiro lugar, a Sansei. Lembram da Amy? Ela conheceu Raj. Quem é o Raj? Irmão do Ravi. Numa das idas ao Brasil, e numa festa lá na minha casa, ela estava presente e o Raj, irmão do Ravi, tinha ido conosco. E eles se conheceram e se apaixonaram, se casaram e moram aqui em Agra também. Vocês acreditam? Somos mais amigas do que nunca, mais companheiras do que nunca. É daqui que eu ouço seu canal pela internet e eu queria dizer uma coisa, que eu amo o seu canal. Não apenas eu, a Amy também ouve o canal aqui. Nós acompanhamos e adoramos. Por isso hoje eu fiz questão de colocar todos os detalhes da minha história. Um nome ou outro eu fui obrigado a trocar, porque acaba envolvendo muita gente e eu fiquei com medo de responsabilizar o seu canal por essas pessoas. Então acabei trocando alguns nomes. Mas tudo que eu contei foi exatamente assim que aconteceu. Se você gostou da minha história, curta, manda o teu joinha, se inscreva no canal. Ele bem que merece.